Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal IBR Fiel TV, a Igreja Batista Remanescente Fiel. Mais uma vez, se alegra em poder compartilhar com você e finalizar nesse dia de hoje os nossos estudos do mês de abril relacionados à prática das boas obras. Para isso, eu quero ler o texto base deste mês, ao qual os nossos irmãos já têm compartilhado nos demais estudos, e ele encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 2, aqui entre os versos 20 e 21. Amém? Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O Senhor é quem nos prepara, o Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem nos chama, nos levanta para realizar, para fazer toda boa obra em seu nome, sendo assim testemunhas, representantes do reino celestial, um reino que não é terreno, mas que se estende para toda a eternidade. E todo aquele que busca encontrar-se enquadrado, na vontade do Senhor, o Senhor o habilita, o Senhor o forja, para que este seja um grande trabalhador da sua obra. E eu quero destacar aqui, relembrar com você alguns temas que foram trabalhados por este mês, como, por exemplo, na prática das boas obras, precisamos nos purificar para sermos utensílios de honra. Então, esse foi um dos tópicos abordados e é justamente o que o texto base trabalha. Um outro tópico também vai nos ensinar a respeito de que na prática das boas obras precisamos ser santos e fiéis. Ou seja, não basta apenas realizar as boas obras, mas é preciso que aquele que as realiza, seja santo, seja fiel, seja de fato alguém que o faça com intencionalidade de glorificar a Deus e de fato propagar o seu amor e o seu reino. Amém? E o tópico de hoje eu quero abordar aqui algo também muito importante e que faz parte, de onde dentro dessa prática das boas obras algo que vai nos tornar fiéis dentro daquele propósito a qual aquele que nos chamou, tem desejado para que cada um de nós vivamos. E diz respeito à busca pela maturidade espiritual, ou seja, na realização das boas obras é importantíssimo a maturidade espiritual. Para isso eu quero ler nesse mesmo capítulo 2 versos, ou seja, dos versos 24 ao 26. Então acompanhem comigo, onde a palavra nos diz assim: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade,
mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Oh, glória a Deus! Porque aquele que nos chama, nos orienta, nos instrui e nos apresenta aqui as características para exercer as boas obras com maturidade, com clareza espiritual. E por que é importante ressaltar essa questão? Porque em meio às boas obras, talvez o tema, a forma com que nos deparamos e até propagamos a respeito das boas obras, muitas vezes isso nos leva a pensar que essas boas obras serão somente, momentos bons, palavras agradáveis que vão de encontro com a nossa vontade, com a vontade do próximo. E, no entanto, as boas obras, elas também estão relacionadas muitas vezes a um puxão de orelha. Exercer as boas obras com maturidade, com clareza espiritual. E por que é importante ressaltar essa questão? Porque em meio às boas obras, talvez o tema, a forma com que nos deparamos e até propagamos a respeito das boas obras, muitas vezes isso nos leva a pensar que essas boas obras serão somente, momentos bons, palavras agradáveis que vão de encontro com a nossa vontade, com a vontade do próximo. E, no entanto, as boas obras, elas também estão relacionadas muitas vezes a um puxão de orelha, ao afrontar, confrontar, melhor dizendo, o meu próximo, meu amado, irmão, irmã, aquele próximo a qual não conhece a vontade de Deus, mas você quer levar a luz do reino até ele. E muitas vezes esse confronto não irá agradar os ouvidos de quem está recebendo tal orientação, tal palavra. Então, a importância da maturidade espiritual para que em todos os aspectos nós possamos glorificar a Deus e alcançar o coração do nosso próximo. E isso também vale para nós, ao ser alcançados por um bom conselho, por uma boa orientação, por uma prática de boa obra relacionada para conosco, porque nós estamos em um processo de crescimento e também temos áreas, situações das nossas vidas que nós precisamos crescer. E é importante ouvir, principalmente quando é um conselho pautado nas Escrituras, que é o nosso manual de vida. E eu quero destacar aqui também um trecho, uma vez que nós estamos por este mês trabalhando, pautado também nos estudos, onde toda a comunidade, toda a igreja, este ano, tem trabalhado, e esse tempo de estudos, que é um tema relacionado ao serviço ao Deus vivo em novidade de vida. Então nós estamos usando um material único de estudo para toda a igreja e em meio a esse tema há um alerta que nos diz assim: a maturidade espiritual nos torna pessoas equilibradas e dotadas de autoridade para ensinar e corrigir, permitindo-nos assim ser operosos na causa do Senhor. Então, essa maturidade espiritual, de fato, ela nos trará um equilíbrio e ousadia e autoridade para ensinar. Amém, amados? E eu ainda quero destacar aqui o que o nosso Mestre, que o nosso Senhor Jesus alerta a respeito das boas obras. E isso encontra-se lá em Mateus 23, verso 5. Então, se você está aí com a sua
Bíblia, sua espada. Então nós vamos lá para Mateus 23, verso 5, onde o Senhor nos alerta da seguinte forma. Olha só, 23, verso 5. E nos diz assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filictérios e alongam as suas franjas. Esse texto está dizendo para quem o nosso mestre estava se dirigindo. Então ele estava se dirigindo aos fariseus, que praticam, porém, as boas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Então, olha só, o perigo de realizar boas obras e negligenciar a glória para Deus, ou seja, requerer a glória para si, E nós temos aprendido que tudo que fazemos, realizamos, deve ser para a glória do nosso Deus. Então, que fique este alerta, diretamente do nosso Mestre Jesus, que a prática das boas obras estejam relacionadas com uma vida que tem o desejo de glorificar a Deus, que Deus nos dê sabedoria, entendimento, que nós possamos crescer em maturidade espiritual para abordar toda e qualquer situação a qual nós possamos estar envolvidos. Amém? E assim alcançar o coração do nosso próximo e ressaltando, também ter um coração aberto para ser alcançado por aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas por meio daqueles que, pautado na palavra, também se dirige a nós com amor, com carinho, com zelo, com aquele puxãozinho de orelha, mas visando o nosso crescimento espiritual. Amém? Então, eu quero encerrar esse estudo desse mês com duas questões que essa lição, esse tema nos traz e que nos chama a uma reflexão. Então, são duas perguntinhas que eu fiz a mim mesmo e também quero compartilhar essa pergunta para que haja uma reflexão. Sob a alegação de que as obras não salvam, você acha que o risco de nos tornarmos negligentes quanto à prática das boas obras, então será que há um risco de nos tornarmos negligentes quanto à prática das boas obras? Segunda pergunta: a sua igreja se mostra preparada para toda boa obra? Então são reflexões que nós devemos a cada dia, fazer partindo de nós, pautado nas Escrituras, e cada dia buscar a graça, pedir graça ao Senhor para que nós possamos, de fato, exercer as boas obras, para abordar toda e qualquer situação a qual nós possamos estar envolvidos. Amém? E assim alcançar o coração do nosso próximo e ressaltando, também ter um coração aberto para ser alcançado por aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas por meio daqueles que, pautado na palavra, também se dirige a nós com amor, com carinho, com zelo, com aquele puxãozinho de orelha, mas visando o nosso crescimento espiritual. Amém? Então, eu quero encerrar esse estudo desse mês com duas questões que essa lição, esse tema nos traz e que nos chama a uma reflexão. Então, são duas perguntinhas que eu fiz a mim mesmo e também quero compartilhar essa pergunta para que haja uma reflexão. Sob a alegação de que as obras não salvam, você acha que o risco de nos tornarmos negligentes quanto à prática das boas obras, então será que há um risco de nos tornarmos negligentes quanto à prática das boas obras? Segunda pergunta: a sua igreja se mostra preparada para toda boa obra? Então são reflexões que nós devemos a cada dia, fazer partindo de nós, pautado nas Escrituras, e cada dia buscar a graça, pedir graça ao Senhor para que nós possamos, de fato, exercer as boas obras. Como é bom, queridos, você realizar uma obra e ter ferramentas adequadas,
ferramentas que possibilitam um excelente trabalho. E é assim que Deus quer fazer conosco. O nosso Deus, o nosso Senhor, quer nos usar como ferramentas afiadas, bem preparadas, assim como diz o texto base, né, para a realização de toda boa obra. Que assim seja sobre a tua vida, a sua casa, as nossas vidas, nossas famílias. Que a bênção do Senhor continue sobre nós, nos capacitando para que sejamos vivos e operantes na obra do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo continue sobre todos nós. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, não deixe para amanhã. Seja o agora. Deus tem uma grande obra na tua vida. Nosso muito obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.